Você que nos visita, seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer, uma honra ter conosco. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. É tão bom podermos estar aqui, ser ministrado pelo Senhor através da sua palavra, buscar crescer no Senhor, buscar sempre melhorar, né? Existe um desafio em nossas vidas, sempre melhorar, sempre avançar no Senhor, sempre crescer no Senhor. Nós nos colocamos diante de Deus para isso, queremos isso na nossa vida, buscamos isso na nossa vida, no nosso coração. Quero convidar você, nós meditarmos juntos num trecho da palavra de Deus, se encontra no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 24, verso 45 ao verso 51, uma parábola mencionada por Jesus, que realça duas condutas diferentes, do servo bom e do servo mau. Mateus 24, 45 a 51. Amém? Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e a hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Espírito Santo de Deus, amado da nossa alma, nós nos colocamos diante da Tua presença, nós nos rendemos a Ti nesta hora, nós clamamos ao Senhor pelo Teu agir, pelo Teu mover. Se o Senhor agir, ninguém poderá impedir, mas se o Senhor não agir, ó Pai, ninguém vai poder fazer nada, Senhor amado. Nós nos colocamos diante de Ti. Eu quero colocar cada pessoa que está aqui neste lugar diante da Tua presença. Eu quero pedir ao Pai que a Tua glória, a Tua unção venha envolver este lugar de uma forma poderosa, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de mover e agir neste lugar, e seja dissipado, ó Pai, tudo aquilo que contraria a Tua vontade, tudo aquilo que impede o Teu querer, o Teu mover e a liberdade do Teu Espírito neste lugar, ó Pai. Caia por terra toda obra que não é Tua, Senhor, seja na alma, seja no corpo, seja no Espírito, e que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, através, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai amado, e possamos ser instrumentos Teus, Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, Senhor, ministra em nossos corações, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Você deu glória a Deus porque eu pedi ou porque você sentiu vontade? Então agora eu vou dar uma oportunidade para você dar um glória a Deus pela tua própria vontade. Glória a Deus. Nossa, saiu até mais forte, né? Graças a Deus por isso. Nessa parábola, amados, Jesus fala de dois tipos de servos. Jesus não fala de pessoas que não temem a Deus. Jesus não fala de pessoas inconscientes daquilo que Deus é, daquilo que o Senhor é, na colocação desta parábola. Essa parábola fala que um senhor tinha um servo, e ele fala a respeito do servo bom, e ele fala a respeito do servo mau, isto é, ele fala da possibilidade desse servo ser bom, e da possibilidade desse servo ser mau.
E uma vez eu estava ali sentado, eu me lembrei de algo aqui no Taquari, uma pessoa que não reside mais aqui no Taquari, e ela, uma pessoa bastante crítica, mas falava umas coisas coerentes. E um dia, eu comprei um pãozinho claro, óbvio, na padaria, né? E eu saí com aqueles pães da padaria e nós comentamos a respeito de pães. Eu falei, eu não sei por que cedo o pão é de um jeito e de tarde o pão é do outro, né? Você já percebeu isso? Acontece isso, né? Não sei se é problema do padeiro ou problema do clima, né? Eu não sei dizer. Mas cedo o pão muitas vezes é pururuca, é gostoso, é tocadinho. Chega de tarde aquele pão branco, murcho, né? Que parece que foi feito ontem. Não é crítica à padaria, é mais um alerta para os padeiros aí. Então, aquela pessoa diz assim: que diferença, pastor, tem fazer algo bom e algo ruim? Isto é, você vai fazer um pão, que diferença tem fazer um pão ruim e um pão bom, né? Eu falei, eu não sei que diferença tem, não sei se demora mais no fogo, demora menos, se dá mais trabalho, dá menos trabalho, mas já que está envolvido, né, diz o ditado, quem sai na chuva é para se molhar. Que diferença você ficar molhado, diferença você ficar encharcado, né? Então já encharca de uma vez, para ficar algo bem feito. Na verdade, o propósito de Deus para nós é algo bom, é bem feito. A palavra de Deus diz que Deus é perfeito. E Ele quer isso de nós, Ele quer que os nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos sejam agradáveis diante dEle. Para isso, nós precisamos sempre melhorar, sempre crescer no Senhor, sempre melhorar os nossos atos, sempre buscar uma melhora, né? Quem trabalha no comércio diz, né, o ditado que o cliente sempre tem razão. Eu sei que comerciante é uma frase pesada isso, mas se você quer conquistar pessoas, você tem que sempre melhorar, né? Sempre dar uma fachada nova, fazer uma propaganda, uma promoção, sempre tentar atrair pessoas. Você precisa melhorar, nós precisamos melhorar, no sentido espiritual, no reino de Deus. É este o nosso plano, é este o nosso projeto, é isso que Jesus idealizou para nós. E Jesus relata esta passagem, né, que fala de dois servos. Ele não fala de um servo e de um estranho. Ele não fala, eu diria assim, de um salvo e um perdido. Ele não fala de um ímpio e de um lavado pelo sangue de Jesus. Ele fala de duas pessoas na mesma condição, na mesma possibilidade, né, no mesmo propósito, no mesmo ideal, mas que tem uma finalização diferente. Por quê? Porque muitas vezes caminha diferente. Muitas vezes não se dedica como se deveria. Não se alcança o objetivo. E quando Jesus fala essa parábola, ele se refere de uma forma indireta, ele se refere ao relacionamento do homem com Deus. Jesus não usa parábolas, não usou parábolas, não se referiu a situações, a condições que sempre não levasse o homem em direção ao propósito de Deus, à vontade de Deus. E aqui, nesse texto, Jesus fala de um certo nível de servo. Porque ele diz aqui: quem é, pois, o servo fiel, versículo 45, e prudente, a quem o Senhor confiou os seus servos? Um servo de um Senhor que tinha responsabilidade sobre servos. Ele fala de um nivelamento diferente de servo. Ele não fala apenas de um servo, mas ele fala de um servo colocado um patamar superior, aquele que foi constituído pelo seu Senhor para coordenar, para orientar, para cuidar, aquele que recebeu uma responsabilidade diferenciada, aquele que tinha uma responsabilidade sobre outras pessoas, sobre outros servos. Quem seria, no caso, esse servo? E o Senhor faz a pergunta: quem, pois, é o servo? Quem é este servo? A quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para cuidar dos outros servos? Eu sei que está coçando a tua língua para dizer assim: é o pastor. Ah, não, é a líder do Ministério de Libertação, é o líder do Ministério do Louvor. Não, a Bíblia não diz isso. Quem seria, caso hoje, considerado como este servo que sustenta os outros servos?
que dá a sua provisão diária, que traz o seu cuidado, que traz, como o texto diz aqui na minha versão, o sustento ao seu tempo, isto é, o suprimento às suas necessidades no tempo necessário, a provisão necessária para o tempo necessário. Quem são esses servos? E se você olhar para o contexto bíblico, para o contexto da palavra de Deus, para o plano de Deus, para o projeto de Deus, Jesus está mencionando a igreja de Cristo, ao povo de Deus, a todos os que estão ligados ao corpo de Cristo, aqueles que fazem parte indistintamente deste corpo, aqueles que colocaram a sua vida nas mãos do Senhor, aqueles que se dispuseram em viver a graça abundante de Deus, aqueles que querem realmente crescer para o Senhor, aqueles que querem ser agradáveis ao Senhor. Na verdade, todos são responsáveis pelo desenvolvimento de todos. É isso que a palavra de Deus mostra e ensina para nós, que dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor, todos são responsáveis por todos, né? Eu sou responsável pelo meu irmão é responsável por mim. No reino espiritual acontece isso. Se você abrir a sua Bíblia lá em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 16, você vai entender um pouquinho isso. Eu quero ler o versículo 15, permita ler, eu falei 11, isso, 11, desculpe, é 11 mesmo. Capítulo 4 de Efésios, versículo 11 em diante, diz assim: e ele mesmo, ele quem? Jesus Cristo, a quem o apóstolo está se referindo, a questão dos ministérios, do serviço daqueles que são servos do Senhor. Versículo 11 diz: e ele mesmo, o Senhor, concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com qual propósito disso? O aperfeiçoamento dos santos, isto é, do povo de Deus, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Qual o propósito disso? Qual o alvo disso? Versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, a uma fé única e do pleno conhecimento do Filho de Deus, do conhecimento do Filho de Deus, um conhecimento total, a perfeita varonilidade, a maturidade espiritual, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Qual o propósito disso? Qual é a responsabilidade? Quem é o servo responsável? São aqueles que servem ao Senhor, aqueles que colocaram a sua vida para caminhar no Senhor. A palavra de Deus diz que Deus dá habilidades, Deus dá ferramentas, diversas ferramentas, um para uma coisa, outro para outra, outro para outra. Qual o propósito disso? Para que todo o grupo cresça, deixa de ser meninos, levados a todo vento de doutrina. Escuta alguma coisa estranha, estamos lá. Hoje nós vivemos no tempo da oferta. Quem oferecer mais leva, quem oferecer melhor leva. É por isso que as pessoas não falam. Estou falando isso no sentido, entre aspas, espiritual. Nós vemos aí um corre-corre, uma mudança diária e constante de pessoas que não param, ficam aqui, pulam aqui, pinga lá, vai lá, vai lá. Não estou bem aqui, vou para tal igreja, não estou bem na tal igreja, vem para cá, não estou bem lá, vou para lá, e assim as pessoas são meninos inconstantes, levados por ventos de doutrinas, com intenções humanas, deturpadas, malignas, para destruir a fé, desestabelecer e desestruturar o relacionamento com Deus.
Então, qual é a responsabilidade do servo, do bom servo? É cuidar disso. É cuidar disso. Para que as pessoas possam crescer, para que as pessoas possam se fortalecer, porque aqueles que são maduros espirituais, eles não são iludidos por coisas dessa vida. Quem oferece mais leva. Não tem isso. Pode oferecer o que quiser, eles estão estabelecidos. Eles sabem exatamente o que querem. Não é o pecado que vai levar, não são as falsas doutrinas que o levarão, não são a má consciência que vai mudar a ideia, mas é a palavra que vai realmente regularizar e direcionar isso em Deus. O propósito é Deus, o alvo é Cristo, não é a igreja, não é denominação, não é o pastor fulano, pastor ciclano, pastor beltrano, a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, é Cristo. O propósito é Cristo. E quando nós colocamos isso como alvo e caminhamos nessa direção, nós caminhamos nos fortalecidos. E aí Jesus pergunta: quem é este bom servo? Quem é esse servo fiel e prudente? São esses que se posicionam, que assumem o seu lugar, que assume a sua posição, que assume a sua responsabilidade. Então nós entendemos que os dons, as ferramentas dadas por Deus dentro da igreja, é para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. E para isso nós dependemos uns dos outros. Por quê? Porque Deus deu um para apóstolo, outro para evangelista, outro para mestre. Não é um que tem todos os dons, não. Então o que nós entendemos disso? Que eu que não tenho o dom que você tem, eu preciso de você. Que você que não tem o dom que eu tenho, você precisa de mim. E nós precisamos uns dos outros. E nessa necessidade gera-se a união. E nessa união gera um fortalecimento, e neste fortalecimento estabelece a fé, e nesse estabelecimento de fé gera um crescimento, uma maturidade, uma força, um poder e uma autoridade para enfrentar o inferno, para quebrar as prisões e para libertar vidas. Está entendendo? É assim que caminha. Essa mordomia é para gerar maturidade no corpo de Cristo. O que acontece quando nós nos aprofundamos na palavra, quando nós buscamos a palavra, quando nós não nos satisfazemos de coisas superficiais, mas queremos a profundidade de Deus, o pleno, aqui Paulo fala aqui, até chegarmos o pleno o que é? Totalidade, conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que hoje as pessoas conhecem de Jesus? Que Ele morreu um dia na cruz para me salvar, e daí? Só isso é suficiente? Só esse tipo de conhecimento é suficiente? Não. Nós precisamos mergulhar nisso, entender isso e tomar isso para a nossa vida, para que isso tenha efeito em nós. Se Cristo deu a sua vida por mim lá naquela cruz, sendo eu ainda pecador, sendo você ainda pecador, o que Ele não fará por mim e por você, sendo agora servos dele? Você consegue entender isso? Você consegue imaginar isso na tua vida? Então por que rastejar? Por que sofrer? Por que mendigar diante de Deus? Por que viver marginalizado numa vida espiritual decadente, fragilizada, limitada, aonde muitas vezes o inimigo alcança e consegue brechas, domínios? A autoridade de Deus na nossa vida vem através deste crescimento, desta maturidade, da qual eu sou responsável por você e você é responsável por mim. Este servo, você é o servo quem Deus colocou para cuidar dos seus servos. Eu sou o servo que Deus colocou para cuidar dos servos. Nós somos os servos que Deus colocou para cuidar dos servos, um cuidando do outro, um suprindo a necessidade do outro e ajudando na sua fraqueza e na sua fragilidade. Nós precisamos entender isso, nós precisamos caminhar nisso.
A minha responsabilidade em cuidar do servo que o Senhor me confiou resultará em mim em um aspecto, diz Jesus, de fidelidade. Fidelidade. E é isso que Deus busca em nós, fidelidade. E nós vivemos em um tempo de falar em fidelidade como algo assim tão difícil, tão distante de nós. Nós vemos a infidelidade de uma forma generalizada. Começa com coisas pequenas. A infidelidade no meu falar, a infidelidade nos meus sentimentos. Aparento ter um sentimento por alguém, mas por trás existe um outro sentimento. Uma vez alguém perguntou para mim e falou assim: pastor, o que é mais fácil, mexer com vaca ou mexer com gente? O que você acha? Eu falei: olha, eu não sei, só sei que quando a vaca olha para mim, eu sei o que ela está querendo, mas as pessoas eu não sei dizer. Eu não sei se quando a pessoa olha para mim, se ela está me amando ou está me abominando. Se ela quer me ver crescendo, ou ela quer me ver morrendo, né? Mas quando um animal, uma vaca principalmente, que eu tenho mais conhecimento, olha para mim, eu sei qual é a intenção dela, se ela está com medo ou ela resolveu me pegar, né? E um dia desses, pela primeira vez na minha vida, eu creio que será a última, uma me pegou e me patrolou, né? E ela não ficou contente em patrolar, não, ela ficou rodando em cima, me pisoteou tudo. Mas Deus teve misericórdia que ela pisou só da cintura para baixo, né? Que um dia meio troncho, né? Meio manco, mas o Senhor guardou, né? Mas coitada, no outro dia ela morreu. Ela morreu, foi lá para a escola do Buriti, lá, para os meninos comerem água, né? A gente sabe também como lidar, mas como é que você faz isso com o ser humano? Tem como? Tem como, né? Não tem como. Mas Jesus fez isso por nós. E agora Jesus diz que nós precisamos fazer pelos outros. Nós precisamos realmente caminhar dessa forma. Aonde eu olho para você e vejo você a pessoa mais importante. Onde você olhe para mim e me veja como mais importante. É assim que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando nós caminhamos assim, nós cuidamos uns dos outros. Cuidamos. Você olha para um bebezinho, você tem aquela menção de proteção, né, de cuidado. É assim que nós precisamos viver. É assim que a palavra de Deus ensina. É assim que Jesus Cristo nos instrui. Em sermos realmente bons servos. O apóstolo Paulo nos ensina aqui no versículo 16 do capítulo 4, que nós podemos caminhar somente através da nossa ligação uns dos outros. Olha o que ele diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio das suas juntas, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Você já pensou se o corpo todo fosse só músculo? Já pensou se o corpo todo fosse só tendões, nervos? E se o corpo todo fosse só osso? Não seria um corpo. Não seria um corpo. Mas o corpo é constituído de várias partes: as juntas, os ossos, os nervos, os músculos, a pele, os órgãos internos, externos, e todo esse conjunto forma o corpo, que caminha, que avança, que conquista. E Jesus mostra, e a igreja, e Paulo mostra que a igreja do Senhor precisa sim. Se eu sou osso, eu preciso de um nervozinho, que é você. Se você é nervo, você precisa de um músculo. Mas tudo isso não pode ficar descoberto. Precisa de uma pele. Aí tem um irmão que tem aqui a pele. Então nós somos uns dos outros para nós nos edificarmos e avançarmos no Senhor. Você consegue entender isso no sentido espiritual? Você consegue entender isso? É por isso que tem muita gente que quer servir a Deus, tem muita gente que quer caminhar em vitória, mas não consegue porque não se liga, não se une, não se enquadra, não se envolve. Ah, eu posso ser crente na minha casa, vai ser um decaído.
Por quê? Qual é o teu ministério? Qual é o dom teu? É o único que você vai exercer na tua vida. Vai faltar todos os outros em você, meu amado. A outra característica do servo de valor é a prudência, a fidelidade, a integridade, aonde a pessoa ou você diz, eu posso acreditar porque foi fulano que disse, ele é fiel, ele é íntegro. Mas Jesus fala de duas características, uma é a fidelidade, a outra é a prudência. O que é a prudência? É o cuidado, é o zelo, é observar, é ter discernimento, de saber aonde está o perigo. Assim como você vai andando e você vê o buraco, você decide que aquele é um buraco, você precisa desviar dele. Nós vamos entender isso de uma forma espiritual também, que existem buracos na nossa vida espiritual, que quer nos tragar, quer nos destruir. Existem obstáculos, existem barreiras que querem nos impedir, existem prisões que querem nos prender, nos escravizar, impedir que nós possamos avançar no Senhor. E nós precisamos, através desta condição de prudência, observar isso, desviar, tomar cuidado, ter zelo, cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, com o nosso agir, com o nosso falar. Isso é zelo e é prudência, faz parte dessa prudência. E a palavra de Deus diz: aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz, siga. É prudência isso, e a palavra nos ensinando a sermos prudentes. Então Jesus questiona: quem é este servo? Quem é este servo? Quem é este servo fiel e prudente? O que vai realmente determinar que ele é um servo fiel e prudente? Jesus mesmo responde: é aquele que, quando o Senhor vier, o achar servindo assim, achar sobre a sua casa, sustentando as pessoas, dando a sua provisão no tempo necessário. A fidelidade, a prudência será caracterizada quando o Senhor voltar e encontrar esse servo desta forma, cuidando do seu posto, na sua posição, naquilo para que o Senhor colocou. Por isso, irmãos, nós precisamos estar alertas. O que fazer para não perder essa classificação de servo fiel, prudente e servo bom? O que fazer para não perder essa classificação? Não pare nunca, não retroceda jamais, não tire férias. No reino espiritual não se tira férias, não dá um tempo, não. Você dá tempo para Deus, você dá brecha para o diabo. Você para de avançar, você retrocede. Você para de observar, o inimigo rouba a tua mente, rouba o teu coração, rouba o teu objetivo, rouba os teus propósitos. E Satanás é sutil. Ele não vem de uma forma a fazer uma mudança drástica em momentos rápidos, mas de uma forma sutil, roubando aos pouquinhos, tirando a cada dia, a cada momento, alguma coisa que útil, de prioridade na nossa vida, para que possa impedir que nós venhamos avançar, permanecer sempre, independente de tempo, independente de circunstância, independente de confrontos, independente de impedimentos. É necessário estar determinado a avançar. A classificação do servo bom está nisso daí, que ele seja prudente, seja fiel, e ele alcance nesta condição quando ele tiver que se apresentar diante do Senhor. Quando estaremos apresentando diante do Senhor? Não sabemos. Por isso nós temos, para estar enquadrado nessa classificação, nós não podemos oscilar, não podemos desanimar nunca. Precisamos sempre
estar prontos em prontidão. E o próprio Jesus fala da característica do servo mau. Qual é a característica do servo mau? Ele negligencia, ele não acredita no retorno do seu Senhor. Não, meu Senhor viajou, não vai voltar não. Eu vou viver muito tempo, eu tenho muito tempo para decidir. Tem não. Está a experiência aí na vida da família da irmã Daiane com Ulisses, né? Quem esperava isso? Ninguém esperava isso. Ninguém esperava isso. Foi uma surpresa para todos nós. Quando será o dia que nós apresentaremos diante do Senhor? Não sabemos. Mas o dia que apresentarmos, para sermos considerados um servo bom, nós precisamos estar realmente envolvidos neste trabalho. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento no seu tempo? Bem-aventurado, feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Essa é a condição, essa é a determinação. E a palavra de Deus diz que o servo mau será lançado nas trevas exteriores, juntamente com os hipócritas. No nosso conceito de cristianismo, só vai para as trevas exteriores quem rejeita Jesus Cristo. E aqui Jesus está falando de um servo. Eu queria deixar isso para você pensar nisso. Jesus está falando de um servo que foi negligente, que foi mau. Um servo que negligenciou a servidão. Um servo que foi chamado, aceitou a condição de servo, mas ele foi um mau servo, porque ele não vigiou. Ele achou que o seu Senhor tardaria a voltar ou talvez não voltaria. Ele não assumiu o seu posto de servo. E Jesus disse que ele foi castigado. Ele caiu sobre a ira de Deus. Tem muita gente que acha que a ira de Deus está sobre nós. Não está não. Tá? Se sofremos hoje, são consequências daquilo que nós semeamos. Não é Deus castigando não. A ira de Deus está no inferno, o lago de fogo e enxofre que Deus preparou para o diabo e seus anjos. Não está para você não está para nós aqui. E você nunca vai viver a ira de Deus se você realmente for um bom servo do Senhor. Amém? Você entendeu? E eu encerro essa palavra deixando este questionamento. O servo bom foi honrado, porque o próprio Jesus disse que ele confiará a esse seu servo, versículo 47, todos os seus bens. Ao bom servo será confiado não apenas o servo, mas agora todos os bens do seu Senhor. Ele passará de servo a um mordomo, a um administrador. Ele foi realmente honrado. Mas o mau servo foi destituído, foi tirado do seu lugar de servidão e lançado nas trevas exteriores. Que tipo de servo nós queremos ser? Que tipo de servo nós seremos encontrados quando o Senhor nos chamar? Honrado ou destituído? Que diferença tem em fazer um pão bom e um pão ruim? Que diferença tem? É tudo pão, o fermento é o mesmo, a farinha é o mesmo, o forno é o mesmo, o gás que gasta é o mesmo. A diferença é a dedicação, a fidelidade e a prudência. Esta é realmente a diferença. Que seja a nossa característica, que seja a tua característica, fidelidade e prudência. E quando o Senhor nos chamar, nós venhamos assumir o comando dos seus bens. Não por pretensão, não, mas por amor, por fidelidade e por prudência. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Curva sua cabeça.